Oi, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Esse vai ser o primeiro episódio do nosso diário de gravidez. Espero que vocês acompanhem, né, tudo juntinho comigo e gostem de acompanhar. Bom, nesse primeiro episódio eu resolvi falar sobre como que eu descobri. Que na verdade é como que eu desconfiei, porque descobri mesmo, eu só descobri quando eu fiz o primeiro teste. E depois quando eu fui fazer o teste no posto, que aí deu positivo, e aí eu já tive que começar a dar início ao pré-natal. E aí, tá, vamos lá. Como foi que eu desconfiei? Eu desconfiei porque, primeiro, né, a menstruação atrasou, mas antes de ter atrasado, porque, tipo assim, eu tomava remédio, sempre tomei remédio a vida inteira, né, comprimido. E nunca tive problema, nunca, aconteceu comigo tomando remédio, não. Só que no final do ano passado, de 2024, eu tava passando muito mal por conta do remédio. E era assim por conta do remédio, porque assim que eu parei de tomar, sumiram os sintomas. Eu trabalhava na época, né? Até isso eu não trabalhava, mas enfim. Eu trabalhava na época e tava me fazendo muito mal. Porque, tipo, eu levantava enjoada, tonta. Não era nem um enjoo, era tonta, juro. Eu ficava muito tonta, muito fraca. Não conseguia comer direito. Era, assim, terrível. E era todo dia. Não tinha um dia de descanso. Aí eu falei com meu marido, ele concordou, né, em eu parar por um tempo, pelo menos, porque o que eu tinha que fazer era ter ido no médico, né, pra, sei lá, no ginecologista pra passar outro medicamento que não fosse, sei lá, tão forte. Porque esse que eu tomava, eu sempre tomei ele desde o início, quando eu iniciei, né, até foram o quê? Uns 8, 7 anos tomando direto. Nunca parei. Porque ele não me fazia mal, ele não me fez ganhar peso, ele nada. Só mesmo no. Não sei, acho que muito tempo tomando. Inclusive eu tenho que estudar sobre, né? Porque eu devia ter ido no médico pra ele ter passado outro, em vez de ter parado. Mas enfim, parei no final do ano passado. Foi em acho que setembro. Setembro do ano passado eu parei. E aí não tomei mais nada, não consegui ir no médico. Até então, porque eu tava trabalhando, né? Então, tempo não tínhamos. Mas, enfim. Aí, o que que aconteceu? No comecinho desse ano, a minha menstruação, ela tava vindo 2 vezes no mês. Minha menstruação sempre foi pouca. Com remédio, sem remédio, sempre foi pouquinha. Então, ela vinha 3 dias, 4, assim... No pior cenário, era 5 dias. Tinha um pouquinho de cólica, um pouquinho de dor de cabeça. Não, dor de cabeça sempre tinha. Nossa, dor de cabeça era horrível. Mas, assim, ela tava vindo 2 vezes. Vinha um pouquinho no começo e um pouquinho no final. Não sei se era continuação, não sei o que tava acontecendo. Ela tava meio doida. Porque depois que eu parei de tomar o remédio, no final do ano passado, ela tava vindo uma vez no mês, tranquilo. No começo desse ano é que ela deu uma descontrolada e tava vindo 2 vezes no mês. Um pouquinho. Mas como era tão pouquinho, não me incomodava, porque era muito pouquinho. Era 3 dias no começo e 3 dias no final. Então, pra mim, assim, nem liguei. Aí aconteceu que veio no começo do mês. A gente tá em maio. Fevereiro, março, abril, maio. Em março ela veio no começo, mas não veio no final. Aí eu falei, Mas também, né, nem liguei porque no começo do outro mês ela ia vir. Não veio também. Aí eu falei, Só que aí quando ela não veio no começo, foi que eu achei estranho, porque ela tinha até o dia 10 pra vir. No começo, assim, até o dia 5, ela já não veio. Mas eu falei, tá de boa porque tem até o dia 10 pra vir, né? Não veio. Aí, nesse meio tempo que ela no final já não veio, no começo não veio de novo, nesse meio tempo ela ainda tinha tempo pra vir, eu tava tranquila, mas eu já tava com sintomas. Eu tava tendo cólica, inclusive fiquei tranquila porque tava tendo cólica. Eu fiquei 2 semanas tendo cólica direto. 2 semanas tendo cólica achando que ia vir. E tava com 2 sintomas, foram os dois. Tava com cólica e tava com o seio bem sensível. Mas até então ele não tinha crescido.
tava só sensível e era normal, né? Na minha menstruação sempre ficava. Não era sempre que meu seio ficava sensível, mas às vezes ficava. E a cólica sempre vinha, né? Antes de descer. Aí eu, tá de boa. Tranquila. Não. Não tava de boa. Porém, né? Deixei passar. Aí beleza, fiquei essas 2 semanas com esses 2 sintomas. Não desceu. Aí foi que atrasou mesmo. Aí eu ainda fiquei com medo, falei, não vou fazer teste nenhum. E aí, passando essas 2 semanas, além de não ter vindo, meu seio deu uma aumentada no tamanho e ficou bem mais sensível, bem mais doloroso. Tipo, na hora que eu ia tomar banho, que eu passava a mão pra passar o sabonete, doía. Doía. Uhum. E ainda tá? Ainda dói. Ainda tá sensível, se encostar com muita força, dói. Não é uma área proibida aqui, não pode mexer. Foram esses 3 sintomas que eu tive. Foi a cólica, o seio sensível. Tá. Aí depois, né? Depois que o seio já deu uma crescidinha, eu falei, mas ainda assim não estava, como que fala? Não estava certa de que era isso mesmo. Eu tava grávida. Falei, não vou fazer teste. Não fiz o teste. Chegou um belo dia, uma bela segunda-feira, e simplesmente eu acordei enjoada. Aí eu já tinha caído a ficha. Por quê? Eu nunca, na minha vida, tive enjoo sem dor de cabeça. Porque eu sempre tive enxaqueca. Então, sempre que me dava dor de cabeça forte, eu ficava com enjoo, ficava com vontade de vomitar. Era os 2 sintomas, só que eles sempre vieram juntos. Não tinha como vir um sem o outro. Lógico, eu tinha dor de cabeça sem enjoo, que era dor de cabeça normal, mas de estresse, de dia a dia. Mas enjoar sem dor de cabeça, nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Aí foi que eu percebi que juntando todo o contexto da obra, cólica, seio sensível, atrasada e enjoo, aí não tinha como ser outra coisa, né? Só que aí mesmo assim ainda segurei 1 semana depois que eu enjoei. Eu fiquei. E olha, eu enjoei na segunda, enjoei na terça. Aí na quarta deu uma segurada. Na quinta também. Enjoei na sexta e enjoei no sábado. Eu só fui fazer o teste no domingo. Eu acho que foi no domingo de Páscoa que eu fiz o teste, se eu não me engano. Olha, porque, tipo, na sexta foi feriado, mas no sábado eu ia trabalhar. Eu fui mandada embora antes, foi na quinta. Eu tava de boa na quinta. E aí eu, gente, fiz o teste, deu positivo. Aí na segunda era feriado, que era. Não sei, era alguma coisa. Depois de domingo de Páscoa era feriado. Aí eu só consegui ir no posto na terça-feira. Fui no posto, fiz o teste positivo e dei início ao pré-natal. Quando eu dei início lá, eu falei que foi no começo, a data da minha última menstruação foi no começo de. Peraí, de abril? Janeiro, fevereiro, março, abril. De março. Foi tipo, a gente, né, decretou lá 1º de março. Aí, pelas contas dela, eu tava com 7 semanas, mas eu não tava, na época eu já tava com 8, porque quando eu fiz o ultrassom na semana passada, deu que eu tava com 10 semanas e 3 dias, certinho. Inclusive, tô com ultrassom aqui e vou mostrar de novo, porque é a coisa mais fofa do mundo. Olha só se não é a coisa mais fofa do mundo. Ai, é muito lindo, gente, muito lindo. Muito lindo. E, tipo, olha o tamanho desta criança já, olha o tamanho. Olha aí o tamanho. Aqui é o... Nossa, foi assim, surreal. Surreal. Aí, tá, dei início ao pré-natal. A gente fez lá um monte de exame. Passou um monte de exame, tem consulta com a obstetra ainda, minha primeira consulta. Porque eu marquei lá a ultrassom pelo SUS, mas ia demorar muito.
e eu precisava do ultrassom pra uma outra coisa, né? E eu também tava ansiosa, né? Depois que eu descobri que eu conseguiria fazer o ultrassom pelo particular, que eu paguei R$ 100 pra fazer, eu fiquei muito ansiosa. Porque, sabe, quando a gente descobre, pelo menos foi assim comigo, quando eu descobri, eu fiquei, tá, tô grávida. E aí? Só que quando a gente para e pensa assim, tipo, não cai a ficha. Tô toda assim de uma vez, sabe? Tipo, nossa, tô grávida, tenho uma criança aqui dentro, né? Pelo menos pra mim não foi assim. Tipo, nossa, tô grávida, tenho uma criança. Não, mas depois que eu fiz o ultrassom, aí agora sim caiu a ficha. Depois que eu vi esta coisinha, aí sim. Tem como? Tem como? Aí sim caiu a ficha. Que eu tenho uma criança aqui dentro, né? Que precisa de mim. E que, né? Eu, no começo, eu fiquei muito incrédula, muito não acredito, não acredito, não acredito. Quando eu fiz o teste em casa, né? Não acredito, não acredito, não acredito. Mas aí depois do ultrassom deu uma acalmada, agora eu já tô de boa. A única coisa que falta agora é eu estudar mais, né, sobre, porque os exames já fiz tudo certinho que tinha que fazer, atualizei minhas vacinas. Eu tô mostrando isso pra vocês aqui nos vídeos do canal. Se você não viu, vai lá ver. Vai lá ver. Agora vai ter o diário aqui, mas o diário vai ser pra gente conversar. Pra gente conversar, pra me mostrar caso eu for comprando as coisinhas, né? Pra gente trocar dicas também, porque eu vou precisar. Vai ser mais pra isso. Nos vlogs eu mostro o dia a dia. Se eu for fazer exame, eu vou mostrar lá. Se eu for fazer outro, eu vou mostrar lá. Né? Porque lá eu consigo. Vai ser dinâmico. Aqui vai ser só senta e conversa, conta com o que tá sendo. E aí é isso. De sentimento eu tô amando. Ontem mesmo eu tava com as cólicas bem fraquinha. E aí eu já tava meio preocupada. Mas aí eu dei uma pesquisada e vi que é normal, porque o útero tá crescendo, pra criança caber. E aí já fiquei mais de boa. Mas tá faltando da minha parte estudar, né? Mais sobre sintomas, coisas que eu possa vir ter, né? E não me desesperar quando ter. E é isso. Tá sendo muito, muito lindo, muito fofo. Eu tô amando. Agora, depois que eu fiz outro, eu tô amando. Antes eu ainda tava, nossa, será que não é coisa da cabeça? Mesmo com todos os sintomas, tá, gente? Mesmo com todos os sintomas, mesmo com o teste positivo, mesmo com o início do pré-natal, eu ainda tava desacreditada. Até eu ver. Tive que ver pra crer. E também, quando eu fui fazer outra, e o doutor colocou pra mim escutar o coraçãozinho. Ah, foi a coisa mais linda que eu já vi. Juro. Foi a coisa mais linda que eu já escutei. Tô doida pra fazer e fazer outro. Mas deixa ele crescer mais um pouquinho, né? Além de eu estar com o marcado pelo SUS, agora eu já fiz também. Né? Dá um tempo, que não tem nenhuma semana que eu fiz. Acho que vai fazer uma semana amanhã. Vai fazer uma semana amanhã que eu fiz esse. E aí, assim, é isso. Por enquanto, de sentimento, de sintoma, como que eu descobri foi isso. Ah, tá, e de sintoma eu ainda tô tendo enjoo, tá? Inclusive hoje é um dia desses. Ontem foi tranquilo, vocês vão ver no vídeo que eu vou postar antes desse. Que esse vai vir depois do vlog dessa semana. E eu ainda não sei com que frequência que eu vou estar postando o diário. Não sei se uma vez por mês, uma vez por semana, não sei ainda. Até porque, né, uma vez por semana é muita coisa. Não sei, a não ser que eu queira vir aqui conversar, que aconteça alguma coisa, aí eu venho e gravo. Mas olha aí, já deu 15 minutos. 13, 14, não sei. Só da gente conversando. Mas espero que vocês tenham assistido, tá? Do começo ao fim. Que é importante. E foi isso, foi assim que eu descobri. Esses foram os sintomas que eu tive. E, de sono. Não tô tendo muito sono.
tenho sono normal, como eu sempre tive, que tipo assim, meu sono é à noite. Se eu não dormir à noite, de dia eu fico um caco. Mas se eu descansar bem à noite, de dia pra mim tá tranquilo, não quero ir dormir. Às vezes eu cochilo, sim, porque eu tô em casa sem fazer nada e tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Então aí eu acabo cochilando um pouquinho à tarde, mas não que eu esteja, nossa, tô muito cansada, tô muito isso. Não. O que tá me coisando agora, me coisando assim, né? Me... É o enjoo. Só um enjoo. Fora isso, mais nada. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês mandam aqui embaixo nos comentários. Que eu quero muito papear com vocês. Trocar dicas, ideias, informações. Que a mamãe de primeira viagem está perdida. Mas eu vou dar uma sentada, me organizar. Ver o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, o que eu não tenho. Porque, olha... Mais uma coisinha, se você for também mamãe de primeira viagem, já me conta aqui embaixo. Se você já é mãe, já tem experiência, me conta aqui embaixo também, mulher, porque aí eu já, quando tiver alguma dúvida, eu já sei aonde procurar. Tá certo? Muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.